Olá, boa tarde. O programa Um Sentido para a Sua Vida está no ar. O programa de hoje é especial. Trouxemos um convidado que é um exemplo de vida, de superações constantes, de muito amor ao próximo e ao Brasil. O convidado é Marcos Pontes, o primeiro astronauta brasileiro. Vamos à sua biografia? Nascido em Bauru, no estado de São Paulo, em 1963, Marcos Pontes é astronauta profissional, especialista de missão, formado pela NASA e pela Roscosmos, da Rússia. Atualmente, palestrante motivacional, coach especialista em desempenho pessoal e desenvolvimento profissional, mestre em engenharia de sistemas, engenheiro aeronáutico pelo ITA, diretor técnico do Instituto Nacional para o Desenvolvimento Espacial e Aeronáutico, embaixador mundial do ensino profissionalizante, embaixador das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, presidente da Fundação Astronauta Marcos Pontes, onde desenvolve vários projetos sociais. Em março de 2006, Marcos Pontes realizou a primeira missão espacial tripulada da história do Brasil, a Missão Centenário. Permaneceu no espaço por 10 dias e tornou-se o primeiro astronauta do Brasil. Comemoramos nesta semana 9 anos deste feito. Nesse instante, vamos cumprimentar a médium de pintura mediúnica que já se encontra em nossos estúdios. E a médium de pintura mediúnica de hoje é Tânia Massucati. Tudo bem, Tânia? Tudo bem. É um prazer estar aqui hoje novamente. Já fazia tempinho que eu acho que eu não via, eu estava com saudades. Os telespectadores também sentem, viu? Muito Agora bom. Eles me passam por WhatsApp. Quando a Tânia vai voltar, Então... você já está convocada pelos telespectadores. que bom. Mas a alegria é imensa, a vibração maravilhosa que envolve nesse dia do trabalho e que hoje realmente toda essa alegria, essa vibração em luz que eu estou sentindo agora possa ser transportada nessa tela e que cada um de vocês possa receber essa luz que com certeza vai sair nessa tela. Muito bom, Tânia. Então nós vamos deixar você desse lado do estúdio, nós vamos para o outro lado encontrar com Marcos Pontes, tá bom? Até já, Tânia. Até já. Como prometemos a vocês, estamos aqui com Marcos Pontes, o primeiro astronauta brasileiro. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, graças a Deus. Ficou contente de estar aqui conosco? Sem dúvida, eu agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade e agradeço por essa possibilidade, né, de conversar com tanta gente e falar um pouquinho sobre divulgação científica também, que é uma coisa que eu sinto muita falta aqui no Brasil disso. Isso é verdade. Nós o admiramos muito, né? E por isso nós trouxemos você hoje para o programa como exemplo de vida. Poxa, porque o Espiritismo pensa em qualidade de vida. E qualidade de vida você pode demonstrar para os nossos telespectadores desde que você nasceu, vamos assim dizer, né? Muito obrigado. Então, Marcos, eu gostaria de começar as perguntas sobre a sua vida mesmo, não é? Onde você nasceu, como foi a sua infância? Eu sou de Bauru, no interior de São Paulo, e eu gosto de começar falando disso também, porque muitos jovens, eu converso com muitos jovens pelo Brasil e fora do Brasil, tem aquela falsa impressão de que se você não vier de uma família rica, se você não tiver grandes recursos no início, você não vai ter chance de ter sucesso. E do meu ponto de vista, é quase o contrário. Por exemplo, meu pai, ele era servente de serviços gerais, em alguns lugares o pessoal chama de faxineiro, do Instituto Brasileiro do Café. Minha mãe era escriturária, eu morava na periferia lá de Bauru, minha casa já foi alagada uma série de vezes. E eu era um daqueles garotos que corriam descalços por lá e com aquele sonho de voar. Mas eu não tinha dinheiro para pagar a hora de voo. E além disso, eu tinha que ajudar em casa, que também não é uma coisa muito diferente da vida de muitos jovens. Então, quando eu tinha 14 anos, eu consegui meu primeiro emprego como eletricista aprendendo. Naquela época eu podia trabalhar mais cedo, né? Então eu tinha uma carteira assinada já com 14 anos. Com 14 anos você já conseguiu uma carteira assinada? Como eletricista aprendiz da Rede Ferroviária Federal. Ah, você queria voar, mas você foi trabalhar na rede ferroviária. Pois é, ali eram os trilhos Claro. para o voo. Ai, tá vendo? Eu
Tudo para poder alcançar um outro objetivo, né? Exato. E eu acho que as coisas têm que ser feitas de maneira planejada, sempre com um sonho, um pensamento em mente. Meu sonho era voar, mas a realidade daquele momento é que eu tinha que ajudar em casa e tinha que conseguir uma maneira de pagar para ter um estudo melhor. Então, o que eu fiz? De manhã eu estudava no Senai, à tarde eu trabalhava como eletricista aprendiz, ganhava meio salário mínimo. Com isso eu pagava o curso noturno, estava começando na época Colégio Técnico Profissionalizante, aí eu pagava um curso de eletrônica à noite e sobrava um dinheirinho que eu deixava em casa. E os finais de semana era no aeroclube, junto lá com os pilotos, tentando estar próximo do meu voo, do meu objetivo, mas como eu não podia voar ali, eu tive aquela indicação, entra para a Força Aérea. Na Força Aérea você pode voar, você pode ser piloto e etc. Foi por isso que eu fiz o vestibular da Academia da Força Aérea. Mas aí com quantos anos já você estava? Eu tinha 17 anos, né, quando eu entrei na academia, fiz o vestibular, passei. Contrário, aliás, isso é uma coisa interessante também, porque na época, quando eu falava para os meus amigos que eu queria ser piloto, eles falavam para mim, isso é impossível, isso é coisa para filho de rico, você nunca vai conseguir fazer isso aí, né? Vai ficar frustrado. E eu lembro que eu cheguei até hoje dia, a gente ouve essas coisas ouve, aí. Todo mundo quando fala do sonho, a primeira Importante coisa você as pessoas dizer falam, isso para olha, os nossos jovens de casa, para eles ficarem animados, não é? De perseguir o sonho. Né? É aquela coisa, olha, não desista do seu sonho, independente do que as pessoas falem para você, né, de negativo, que a gente tem mais, o que tem mais é a pessoa falando que você não vai conseguir, não desista do seu sonho. Eu cheguei em casa naquele dia, chateado, aí minha mãe, ela chegou do trabalho, tinha uns olhos azuis, assim, ela olhou bem para mim e falou assim, olha, você consegue ser o que você quiser na sua vida, não dê ouvido a essas coisas, você consegue ser, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. E ela falou aquilo com tanta vontade, parabéns até hoje eu lembro. Mãe, não é? Olha que exemplo de mãe também, não é? Até hoje eu lembro disso, sabe, da maneira como ela me falou aquilo lá. E foi por causa disso que eu fiz a prova da academia, estudei muito dentro da locomotiva, né, nos meus horários de folga. No horário de folga que você trabalhava na rede ferroviária. Na rede ferroviária, então quando sobrava um tempinho ali dentro, acendia a luz de manutenção, estava lá estudando aqueles livros cheios de graxa, né? E eu fiz a prova da academia e passei em segundo lugar no país. Nossa! Fazendo assim. Que vitória! E aí que vem a prova de que se você quer fazer uma coisa, não importa se você está no melhor cursinho, não importa se você está numa escola ruim, importa o que você acredita e se você se dedica para aquilo lá. É verdade. Né? E foi assim que eu entrei para a academia. Estudar de verdade, né? É o caminho, é o caminho. Muito bem, Marcos, olha... E aí, quando você entrou, esses seus amigos ficaram perplexos? Falaram alguma coisa ou deixaram você de lado? Foi interessante, porque logo depois que eu entrei na academia, a gente fica primeiro de quarentena, né? Não pode sair de lá, com todo o treinamento militar do início. E quando me liberaram, que eu fui, pela primeira vez que eu pude ir a Bauru de volta, eu fui passar um final de semana lá, e eu saí um dia antes, eu cheguei na sexta-feira de manhã, porque liberaram a gente antes. Eu tinha aquela sexta-feira, eu coloquei o uniforme, fui lá na oficina, né, onde eu trabalhava, falei assim, ó, tá vendo aqui, ó, eu entrei. Então, é possível. É possível, Aliás, né? esse é o nome um dos meus livros, é possível, como transformar seus sonhos em realidade. Então, nós vamos mostrar os seus livros, que eles são muito educativos, acho que são muito importantes, né? Não só para os jovens, como para os adultos também. Porque hoje em dia, sabe, Marcos, que é um grande trabalho da federação, como eu disse para você, né, da qualidade de vida, nós temos tratamentos para depressão, drogas, e nós vemos que as pessoas têm sonhos, mas sonhos que elas não sabem, não têm os pés no chão com os sonhos, não é como você teve. Você tinha um sonho, mas você não ficou só sonhando. Você precisava do dinheiro para concretizar aquele sonho, correu atrás de um outro emprego. Então, isso é muito importante, né? É o sonho com a base real, a base verdadeira. E o sonho, às vezes quando a gente fala de sonho, as pessoas pensam muito na parte mais fora do chão, vamos pensar assim. Mas o sonho, lembra que eu sou engenheiro, eu trabalho com gerenciamento de projetos e eu vejo o sonho como um elemento muito importante para você concretizar um processo, por 3 razões. A primeira razão é que, você sabe, mas a maioria das pessoas que não tem sucesso em alguma coisa
elas não têm primariamente porque elas não sabem o que querem. Então, a definição de meta é uma exigência de qualquer projeto, que você define exatamente o que você quer. E o sonho ele te ajuda a definir, ele funciona como aquele filminho que te ajuda a definir. A segunda coisa é ter um planejamento bem feito. E esse planejamento, o sonho funciona como se fosse um simulador de futuro, alguma coisa assim, para você pensar quais são os passos para eu chegar lá. E a terceira coisa é que eu não sei o sonho de cada uma das pessoas, mas uma coisa eu digo, seja qual for o sonho, a pessoa vai cair muitas vezes para chegar lá. Ninguém consegue realizar nada de importante sem cair e levantar muitas vezes. E cada vez que você vai levantar, você precisa de um sonho para te motivar a levantar e continuar a caminhar, né? Então, o sonho ele ajuda muito. Olha que beleza. Então, aqui na Federação, dentro do Espiritismo, nós temos 8.000 alunos. Então, o que a gente ensina? Esse sonho, naturalmente, é algo que você traz com você já de outra encarnação, né? Eu sei que você não é espírita, mas falando de sonho, nós trazemos como intuição, né? Então, você de pequenininho já queria voar. Por quê? Porque você trouxe isso para nós, você não é obrigada a aceitar naturalmente, né? Mas eu gostaria de saber de você, depois disso, bom, aí você virou piloto, quando foi estudar, piloto, e você gostava disso. Aí eu fui para a Academia da Força Aérea, né, e, aliás, uma coisa que você falou, só que ocorreu aqui agora, que isso que a gente chama, eu sou coach também, então eu trabalho com formação de pessoas. Sim. E exatamente isso, de intuição, a gente coloca como missão de vida. A determinação dessa missão de vida é essencial para a pessoa ter um propósito na vida dela, e isso ajuda em muitos sentidos. E o meu propósito que eu notei naquela época era isso, eu queria voar, eu achava que eu podia contribuir com isso. E quando você faz alguma coisa que está alinhado com sua missão de vida, aquilo te faz sentir bem, aquilo faz com que você faça melhor e aquilo faz melhor para as outras pessoas também, né? Faz bem para as outras pessoas. Olha só, tá vendo? Nós dizemos que você está cumprindo uma programação reencarnatória, por isso que você se sente feliz. Exato. Porque você realmente conseguiu, né, aquilo que foi programado para você como tarefa, como missão. A sua, com certeza, é uma missão, porque é muito maior do que uma tarefa, né? O que você fez pelo Brasil e que nós somos muito orgulhosos disso até hoje, né? Naturalmente você cumpriu, sim. Bom, mas aí só continuando a história que eu cortei a resposta no meio, eu fui para a Academia da Força Aérea para ser piloto. Lá você faz curso de Ciências Aeronáuticas, bacharel em Ciências Aeronáuticas e bacharel em Administração Pública, né, que é um outro curso que a gente tem lá, então você sai com dois diplomas. De lá eu fui para Natal, no Rio Grande do Norte, me formei como piloto de caça, da aviação de caça, transferido para Santa Maria, do Rio Grande do Sul, fui do 3º do 10º grupo de aviação. Então lá eu me tornei instrutor da aviação de caça, eu era líder de esquadrilha, eu podia liderar 4 aviões, casei, meu filho Fábio nasceu lá, a vida ficou sossegada, mas eu queria... eu nunca gostei de ficar muito sossegado, você tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Eu achei que você tinha mais alguma coisinha para fazer, uma coisa muito maior. E estudar, eu sempre gostei de aprender muito. Aí você já era engenheiro? Não, ainda era parece piloto. Parece que tem um probleminha quando você se formou engenheiro também, né? Não, mas eu era piloto nessa época. Né? Então, aí eu pedi para fazer o curso de engenharia no ITA. Me autorizaram, fiz o vestibular, estudei, fiz o vestibular, aquela coisa toda. Quem já fez o vestibular do ITA sabe que é um vestibular já sabe que é chato. Difícil, que tem que estudar muito. Aí eu fiz o vestibular, entrei lá no ITA e eu lembro que na época eu fui muito criticado. Né? Acho que é isso que eu estou se referindo. Porque, eu soube porque o pessoal falava assim, pelas costas, né? Lógico, que raramente a pessoa vem e te critica de frente, olhando, porque sabe que o argumento falha. Mas o que falava? Falava assim, olha que absurdo, né? A Força Aérea gasta uma fortuna para formar esse sujeito como piloto de caça, líder de esquadrilha. Agora que ele chegou lá no topo da aviação de caça, ele abandona a aviação de caça para ser engenheiro, só porque engenheiro sobe mais rápido na carreira, coisas assim, né? Mas críticas fazem parte do sucesso. Eu gosto de falar sobre isso, porque às vezes as pessoas têm medo de fazer as coisas por causa da crítica. O que as pessoas vão pensar, o que vão falar, etc. Isso não importa. Dar importância para a crítica, não importa, né? Você tem que fazer o que você tem que fazer. E a crítica faz o que ela tem que fazer, ela late. E você continua a fazer as coisas. Né? A caravana vai passando. E, olha, eu tinha na minha cabeça uma ideia
que o pessoal não tinha observado ainda, que seria muito boa para a Força Aérea nesse sentido, que era o seguinte: eu tinha notado que tinha o piloto de caça e o engenheiro, aliás, o piloto de testes e o engenheiro de testes, em corpos diferentes. Eu falei, se eu somar essas duas coisas num corpo só, vai ser um profissional mais qualificado e certamente eu vou criar oportunidades interessantes. Aí naquela época eu me tornei piloto, eu era engenheiro também, piloto de testes e engenheiro. Com isso eu voei aviões que eram de topo na época, assim por diante. Fiz um mestrado no ITA em otimização de trajetórias orbitais. Depois eu fui para um outro mestrado nos Estados Unidos em engenharia de sistemas. Mas como você gosta de estudar mesmo? Eu gosto. Muito preparado. E é importante, porque a cada coisa que você aprende, você nota que você precisa aprender muitas outras. E nessa época aí, que eu era piloto de testes aqui, eu trabalhei no desenvolvimento de vários sistemas para a Força Aérea, com mísseis e etc. E lá, fazendo o meu trabalho de mestrado e doutorado, eu trabalhava com sistemas de infravermelho, de proteção de navios. Foi quando o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional e a Agência Espacial Brasileira, como o Brasil entrou através da NASA, a NASA ia abrir uma turma nova em 98 e a NASA exigiu que o Brasil fornecesse um recurso humano, né, e que ela viesse ao Brasil fazer a seleção. A Agência Espacial Brasileira, para legalizar esse processo todo, fez um concurso público, publicou, logicamente, conforme a lei, nos jornais da cidade. Certo. Meu irmão viu, mandou para mim a notícia lá para Monterey, onde eu ficava, na Califórnia, no doutorado, e eu olhei aquilo. Quer dizer que foi o seu irmão que avisou? Meu irmão que mandou. Olha! Mandou e-mail lá para mim, aí eu participei, entrei, né, fiz minha inscrição no concurso, vim ao Brasil, participei e fui selecionado pela NASA para ingressar na turma 17 de astronautas. E eu estou lá até hoje. Nos Estados Unidos? Fica em Houston, no Texas, onde eu moro, né? Então eu estou lá até hoje. Você mora no Texas, então? Eu fiz a missão para o Brasil em 2006 e eu continuo à disposição lá para outras missões. Eu não sei se vão me escalar um dia, mas eu continuo à disposição. Mas a gente sabe também que você teve que ter uma decisão muito difícil. No momento em que disseram que você estava escolhido. Mas ainda não foi aí, não é? Porque não foi pelos Estados Unidos que você foi para o espaço. Eu fui com a Rússia, porque naquela época, em 2005, quando eu fui escalado, nós tínhamos a investigação corrente ainda do acidente da Colômbia, onde eu perdi 7 amigos lá. Nossa! Eu participei, inclusive, daquela investigação, que eu também trabalho com segurança operacional, né, desse tipo de investigação e prevenção de acidentes. Também? Também. Que lá eu trabalho mais como engenheiro durante o tempo que eu estou no solo, eu trabalho como engenheiro. Sim. E aí não tinha voos de ônibus espacial. E a Agência Espacial Brasileira então decidiu fazer a missão com a Rússia. Então eu fui lá, saí de Houston, fui para a Rússia, fiz o treinamento, fiz a missão. Isso eu já tinha todo o treinamento na NASA, logicamente, para se tornar um astronauta profissional, especialista em missão, são 2 anos de curso. Você estuda muitos sistemas, a gente basicamente é como se fosse um mecânico, né? Um especialista em missão, como se fosse um mecânico da espaçonave. Então você tem que conhecer muito bem os sistemas, montar, desmontar, essa é a minha função principal a bordo. Montagem, desmontagem, configuração de sistemas, etc. Então, mas eu tinha que aprender todo o lado russo também, né? O que também não é fácil em 5 meses. E a língua? A língua também, você tem que aprender rápido. Olha! Então, eu tinha 3 meses para aprender os rudimentos, né, da língua russa. Quantos desafios, não, ao mesmo tempo. Nada gavarito na ruskam, языке. Olha lá! E a Rússia tem um outro clima também, diferente, não é? Teve que fazer uma adaptação? Eu cheguei no inverno russo, né? Eu cheguei lá em outubro de 2005, fiquei até março de 2006, ou seja, durante o inverno russo completo. Temperatura média lá de menos 30 graus, menos 25 graus centígrados. Nossa. Neve para todo lado, então é uma sensação diferente. Diferente. Mas faz parte. Mas você ficou contente, porque você estava no caminho que você queria, não é? Isso é bacana. Não importa o trabalho que você tenha, desde que você goste e saiba que você está fazendo aquilo e está na direção do que você quer fazer, na direção da sua missão de vida, o trabalho deixa de ser trabalho, ele passa a ser uma atividade que você acorda todo dia pensando em fazer aquilo, motivado para fazer aquilo, e assim vai. Então, eu não vejo como trabalho. A energia flui.
Isso é muito bom. Tão bom que era. Mas eu queria que você contasse para os nossos telespectadores como foi esse momento de que você foi avisado de que você estava aprovado para ir para uma missão no espaço. Olha, o primeiro, eu diria que quando eu fui avisado, o primeiro... Aliás, eu queria falar um pouquinho sobre a seleção. A primeira vez quando me falaram que eu tinha sido selecionado aqui no Brasil para representar o Brasil como astronauta na NASA, no Johnson Space Center, junto a outros 15 países participantes do programa da Estação Espacial Internacional. Isso quando, aqui, né? Aqui, quando naquele processo de seleção pública então, ainda. Como Aquilo foi um momento bastante marcante, logicamente, porque embora você participe com a vontade, com o desejo, né, de ser aprovado, ser escolhido, a gente sabe que sempre são ótimos candidatos, e são milhares de ótimos candidatos. Então, você sempre fica naquela, bom, não sei se eu vou chegar lá, aquela coisa. E, de repente, quando o chefe de seleção me falou aquilo, foi uma sensação muito interessante, né? Mesmo porque, antes que eu tivesse tempo de comemorar, ele falou assim, olha, saiba que se você aceitar, existem sacrifícios envolvidos nisso. Eu falei, sim, senhor. Primeiro, isso já foi aqui. Foi aqui, durante o processo de seleção. Você ir antes de ir para Houston. Aí ele falou assim, olha, existem sacrifícios envolvidos. Isso foi em junho de 1998. Né? Ele falou assim, olha, você sabe que o treinamento lá é 24 horas, 7 dias por semana, você vai sacrificar muito convívio com a família. Falei, ok. Segundo, você é militar, né? Eu falei, sim, senhor, sou. O que você é? Eu sou capitão da Força Aérea, piloto de testes. Ótimo. Já sonhou em ser brigadeiro da aeronáutica? Militar da ativa, né? Piloto de testes. Já sonhou em ser brigadeiro da aeronáutica? Já. Quando ele falou isso, a primeira coisa que eu pensei é que ele vai me promover. Eu falei assim, está sendo selecionado? Ele já sonhou em ser brigadeiro? Já. Já sonhou em ser ministro? Já. Ele vai me promover? Aí ele falou assim, olha, talvez você nunca seja. Porque você sabe que Que balde de água fria. Por quê? Ele falou, olha, a Agência Espacial Brasileira é civil, não tem nada a ver com militar. O Programa Espacial Brasileiro, embora ele tenha nascido dentro das Forças Armadas, no Exército e na Aeronáutica, hoje em dia ele é um programa civil, com finalidades civis. O Brasil ele é signatário do Acordo Internacional de Uso Pacífico do Espaço Exterior. A gente não pode ter nenhum desenvolvimento militar lá, pelo menos pelo Programa Espacial, que é civil. A NASA é civil, a Estação Espacial Internacional só tem finalidade civil, para bem. Falou assim, olha, então, em outras palavras, a carreira de astronauta é uma carreira civil. Portanto, para aceitar essa função, você vai ter que deixar suas funções militares para assumir isso aqui. Depois de tudo que você talvez fez. Você sacrifique sua carreira militar por isso. Aí você imagina, o quanto que eu sonhei com essa carreira e tudo mais, e eu estava bem encaminhado. De repente, eu tinha que tomar essa decisão, e foi assim que eu fiz. Né? E acabei indo lá para Houston e cumpri. Entreguei, como eles dizem assim, ele falou assim ainda, olha, e você sabe que tem riscos envolvidos. Ou seja, na tentativa de realizar essa missão, você pode sacrificar a sua própria vida. Aí ele falou, vou te perguntar uma vez só, você aceita ou não essa missão pelo país? Perguntou uma vez só, não deixou você pensar até o dia seguinte? Não, é na hora. Você tem que responder na hora. Meu Deus. Então, mas a vida é assim, a vida tem decisões, né? Você tem que tomar decisões. É uma das coisas que eu sinto algumas vezes, não querendo criticar ninguém ou nada do tipo, mas eu sinto falta algumas vezes no Brasil tanto do planejamento como de decisões, sabe? Porque as coisas que ficam no mais ou menos nunca dão certo. Não dão, não vão para frente, né? Acabam não concretizadas. Ai, Marcos, nós vamos ficar o programa todo com você, tá bom? Mas nós precisamos fazer um pequeno intervalo. Vamos lá. Mas nós voltamos já com vocês. Eu sei que vocês estão ansiosos, mas nós vamos fazer cada pergunta para ele que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um momentinho só. O programa de TV da FESP Um Sentido para a Sua Vida agora tem WhatsApp. Tire as suas dúvidas e faça comentários sobre a doutrina espírita através do telefone 11 9 9271 4646.
Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje honrosamente com Marcos Pontes, o primeiro astronauta brasileiro. Marcos, agora chegou aquele momento que eu tenho certeza que todos perguntam e se perguntam, né? Como o Marcos se sentiu dentro da astronave. É a astronave que nós chamamos? Pode ser. Espaçonave, astronave. É uma sensação muito marcante. Porque, primeiro, porque você treina muito para chegar ali. Segundo, porque você dedicou praticamente uma boa parte da sua vida com aquele objetivo. E é uma missão que você está cumprindo para um país. Depois tem os fatores que todo ser humano tem. Vai aparecer medo, ansiedade, tudo isso. Certo. E a gente é treinado para trabalhar com essas emoções e continuar a operar, né, a espaçonave de maneira eficiente, segura, apesar das emoções. Agora, no momento em que cortam os motores, só lembrando que a gente está ali sentado naquele foguete, tem 49 metros de comprimento, né? É um edifício de 16 andares, basicamente. Está sentado no topo desse edifício. Tem 200 toneladas de combustível embaixo de você. Então, você está sentado numa bomba de tamanho bem grande. Você e os seus dois companheiros ali. É apertadinho. Se pegar um Fusca, por exemplo, e colocar 3 assentos na frente, é mais ou menos o tamanho que ela fica ali dentro. Né? É bem apertado. Você está com traje, aquela coisa toda. E depois que acendem os motores, depois de 6 segundos você decola, mas durante esses 6 segundos o foguete vibra tanto que chega a trincar esmalte dos dentes, é normal acontecer isso. Aí, só que só 6 segundos dessa vibração toda, depois abrem os garfos, o foguete começa a decolar. Você tem 9 minutos do momento da decolagem até cortar o motor e você está no espaço, em 9 minutos você vai chegar lá. Você vai acelerar de 0 até 25 mil quilômetros por hora. Nossa. Em 9 minutos, o foguete todo vai ficando para trás, né? Os estágios vão ficando e fica só a sua espaçonave. Aí você vai estar lá a 200 quilômetros com 25 mil quilômetros por hora, só a sua pequena espaçonave. E aquele momento em que você tem o corte dos motores, né? Dá aquelas aceleradas assim. Eu soltei as luvas, elas ficaram flutuando aqui assim na frente. E você coloca no meu lugar, eu sonhei tanto com aquilo, de repente eu estava ali, no espaço, naquele momento. E aí eu fui olhar pela janelinha, lá de fora, assim, né? Soltei um pouquinho os cintos, fui olhar lá e você vê aquele planeta azul, lindo. É azul, né? mesmo, então. Azul, maravilhoso. Aliás, é interessante porque você filma com alta definição, fotografa com alta resolução e você não consegue pegar os mesmos detalhes que a nossa visão consegue. É uma coisa, é como se tivesse uma aura em torno da Terra, como se fosse um ser vivo, assim, brilhante. É uma coisa magnífica. Aí, em volta da Terra? Em volta da existe Terra. Como se fosse uma aura? Como se fosse uma aura. Ai, a explicação física disso, vamos dizer assim, é a difração de luz, né, na alta atmosfera. Certo. E com a alteração da atmosfera você vê essa situação. Mas é muito bonito de se ver. E aí eu olhei para a Terra naquele instante e muitas vezes as pessoas me perguntam, vem cá, o que você lembra naquele momento? O que você lembrou naquele momento? A primeira coisa que eu lembrei naquela hora que eu olhei para a Terra ali, sabe o que foi? Lá atrás, naquele dia lá em Bauru, quando o pessoal olhou para mim e falou, você nunca vai ser piloto, isso é impossível para você, que é só para filho de rico. No espaço. Você nunca vai conseguir fazer isso. E eu lembrei da minha mãe, que aqueles olhos azuis dela, quando cheguei em casa, que ela olhou para mim e falou assim, você consegue ser o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que espera de você. Eu lembrei exatamente dela, com aqueles olhos azuis dela, da cor da terra, assim, me falando aquilo. Nossa. E é importante a gente lembrar dessas coisas. Nossa, se é importante. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, porque nós somos uma instituição religiosa, né? O Espiritismo é ciência, filosofia, religião. Uhum. E eu queria saber da tua sensação nesses momentos, você ficou uma semana no espaço, 10 dias. Da criação divina, de Deus. Como você sentiu Deus naqueles momentos tão diferentes, né? Acho que nenhum brasileiro conseguiu sentir essa emoção. Eu queria que você passasse para todos nós. Essa é uma pergunta interessante que eu recebo várias vezes. E você olha para a Terra, de lá, planeta azul, bonito. Você pensa assim, essa é uma espaçonave azul,
com 7 bilhões de tripulantes, viajando a mais de 100 mil quilômetros por hora. A gente não percebe isso, mas é 100 mil quilômetros por hora a velocidade da Terra. E aí você pensa assim, as pessoas pensam, você deve se sentir lá grande coisa, chegando aqui no espaço, eu sou astronauta, assim. Não, muito pelo contrário. Quando você chega lá e você vê essa Terra, você se sente muito pequeno, muito insignificante perante a Terra. Aí você fala, eu fiz tudo isso para chegar aqui e provar para mim mesmo que eu sou insignificante, que é estranho, né? Mas algumas vezes na vida a gente precisa bater no fundo do poço ou desligar das coisas para você dar valor aqui que é importante ou não. E uma coisa que aconteceu, uma ideiazinha que veio na minha cabeça naquele instante, foi que, olha, tudo bem, eu sou insignificante perante a Terra, mas essa Terra, bonita espaçonave da gente, perante o restante do universo, também é insignificante, um pontinho azul lá pálido. Mas se essa Terra desaparecer de uma hora para outra, o universo antes é diferente do universo depois. Se um de nós, embora insignificante, desaparecer de uma hora para outra, o universo antes é diferente do universo depois. O que dá uma sensação de continuidade, de pertencer a alguma coisa. Né? Se o universo nasceu tudo junto no mesmo instante, nós somos parte de toda essa criação, como um pedacinho dessa criação, mas nós somos essa criação. E aí, quando você pensa sobre isso, algumas daquelas coisas que a gente ouve desde criança e que foi falado, está na Bíblia, inclusive, né? Trate as outras pessoas da maneira como você quer ser tratado. Faz completo sentido, porque a gente se é parte da mesma coisa, se eu te fizer mal, estou fazendo mal para uma parte de mim. Se eu fizer bem, estou fazendo bem para uma parte de mim. E é assim que eu vejo a religião nesse sentido. Eu acredito em Deus, eu sou católico, eu acredito em Deus, e quando eu fui ao espaço, eu voltei acreditando mais ainda. Mas não naquele Deus que fica completamente separado de todo mundo, que vai ficar jogando raio em quem fizer alguma coisa errada, como a gente imagina. Não um Deus vingativo, punitivo, mas um Pai misericordioso. Eu acredito em um Deus que está dentro de cada um de nós e que é todos nós ao mesmo tempo. E tudo que existe, existiu, tudo que vai existir na frente, independente da gente estar aqui fisicamente ou não, a gente é parte de tudo isso. Então, eu acredito nesse tipo de Deus. E quando você pensa dessa forma, te dá uma calma muito grande com relação a as religiões como um todo. Exato. Porque, se você pensar, todas elas têm um sentido positivo, muito grande de unir pessoas. Claro. Às vezes elas são mal utilizadas e acabam causando separação. Sim. Não por causa da religião e muito menos por causa de Deus, mas talvez por uma interpretação errada que a gente tenha e queira separar as coisas. Imaturidade do próprio homem, né? De interpretar Deus como um ser, algo maior que criou todos nós, né? Todos nós. E que somos todos irmãos, por isso que nós temos que nos amar sempre, fazer o bem ao próximo. Quer dizer que você teve essa sensação, então, dessa divindade, dessa criação. Nossa, que lindo, não? Quantos de nós não gostariam, né, de ter essa sensação tão importante, né? De ver a Terra pequena, porém imaginá-la muito maior ainda, né, do que estando aqui dentro. Essa aparente incongruência entre o nosso tamanho físico e a representação que a gente tem como parte do universo é uma coisa muito interessante. E, aliás, eu gostaria, você falou, quantos de nós gostaria de estar lá? Eu gostaria que alguns de nós, né, em especial aqueles que tomam decisões muitas vezes incorretas com relação às outras pessoas, né, pudessem estar lá também, para dar uma olhada e ver assim, isso aqui é bom eu tomar cuidado no que eu vou fazer, que eu vou interferir na vida de muita gente. Nossa, isso é importante. Pensar nessa nossa terra como a nossa casa, que nós temos que cuidar, né? Da limpeza, toda essa parte ecológica bonita, né? Que, aliás, você tem um projeto, nós vamos conversar daqui um pouquinho também. E o Marcos não para de trabalhar, não para de estudar, não para. Ele está vivo, está fazendo, graças a Deus, o bem ao próximo também, né? Por esse motivo também nós o chamamos aqui, porque você é um exemplo para todos nós, não é? Mas ainda existe uma curiosidade. Dentro da nave, qual é o seu trabalho? Vocês foram em três astronautas. Nós somos em 3. Outra perguntinha, cosmonauta e astronauta é a mesma coisa? É a mesma coisa, só a questão da formação. Astronautas são formados em Houston, por exemplo, e cosmonautas são formados em Moscou. Eu fiz as duas formações e acabei ficando com os dois nomes. Sabendo, né? Mas nós fomos em 3, né? O comandante era o Pavel Vinogradov, russo, ele é engenheiro de software lá da Energia,
O Jeff Williams, ele é coronel aposentado da Força Aérea, do Exército Americano e astronauta americano, obviamente. E eu, né, sou tenente-coronel, também aposentado da Força Aérea Brasileira, né, e astronauta brasileiro. Então, estávamos, era a tripulação da Soyuz, na verdade é a Soyuz, TMA-8 e da Expedição 13 da Estação Espacial. Lá nós encontramos o Bill McArthur, que é coronel também da reserva, né, aposentado do Exército Americano, e o Valery Tokarev, que é coronel também aposentado da Força Aérea Russa e cosmonauta russo. E ficamos em 5 na Estação Espacial. As minhas tarefas dentro da estação, como especialista de missão, elas são essencialmente ligadas aos sistemas. Então, montagem de sistemas, manutenção de sistemas, reconfiguração de sistemas. Então, passa o dia todo voando literalmente de um lado para o outro, trabalhando em sistemas e disparando e registrando experimentos, que a estação ela é um laboratório. E nós temos lá dezenas, aliás, mais de uma centena de experimentos e pesquisas de universidades, centros de pesquisas, empresas do mundo todo. Certo. E lá nós funcionamos como fossem as mãos e os olhos dos cientistas, né, montando tudo isso. Sim, registrando tudo para que seja analisado, né? Depois eu vou falar sobre um livro meu que acabou de sair, que chama Caminhando com Gagarin, em que eu conto exatamente isso. Ele está aqui? Está aqui, ó. Esse livro aqui, ó, Caminhando com Gagarin. Olha, vou mostrar para os nossos amigos de casa. Todos os livros que o Marcos escreveu podem ser comprados através do site. Qual é o site? Você podia dar já? Sim, é o www.marcospontes.com.br, marcospontes.com.br. E esse livro em especial, não é? Ele é o último, foi lançado agora, foram 4 livros que eu já lancei. Ainda, né? Acabou de sair. Eu fiquei muito feliz com o resultado dele pelo seguinte, ele é o extrato dos meus diários lá da Cidade das Estrelas e do espaço. Então, muitas dessas curiosidades, por exemplo, a respeito de elementos do treinamento, como centrífuga, alimentação, a cadeira de Barani, que é um teste que a gente faz girando todos os dias. Todos eles eu escrevo aqui. E um cuidado que eu fiz foi o seguinte, durante a revisão do livro, lógico que os revisores eles prestam atenção na gramática, na ortografia, no português em si, e também no estilo, né? Então, por exemplo, uma frase onde você tenha muito de uma mesma palavra, como aqui, né? Ele fala, vamos substituir essa palavra ou cortar, dá um jeito de não ficar muitas palavras iguais na mesma frase. E eu falei, não, essa parte deixa. Por quê? Porque aquela repetição de palavra, ela tinha a ver do meu estado emocional naquele momento que eu estava escrevendo aquilo. Então, eu fiz questão de manter isso. Então, quem estiver lendo o livro depois vai notar que, pô, mas estranho, como é que passou isso aqui na revisão, que ele falou 10 vezes estação aqui? Mas foi por querer, porque aquilo estava na minha cabeça. É para entender como eu sentia pelas entrelinhas também. É claro, isso é importante. Então, já que nós falamos desse livro, vamos falar dos outros também? Depois eu pergunto para você dos seus projetos, da fundação que você tem, né? Então, olha, esse daqui, esse já é bem mais grosso. Esse foi o primeiro? Esse aqui foi o segundo. Esse foi o segundo. Missão Cumprida. Com a bandeira brasileira. Olha que orgulho, gente. Esse olha livro... Só. Mostrar para aquela câmera, tá certo? Eu lancei no aniversário de 5 anos depois da missão. Por quê? Ele é um extrato, eu venho contando a história desde os tempos de Bauru. Tudo isso que eu falei aqui está nesse livro, inclusive, e muito mais, né? Ele também tem fotos preto e branco e um conjunto aqui no meio de fotos coloridas. Mas eu conto essa história de uma forma como se fosse um romance. Então fica simples de ler. Sim. E ele vai até 5 anos depois da missão. Né? É importante. Tudo isso, porque você não para de trabalhar, acaba esquecendo o que aconteceu, melhor escrever e deixar registrado, né? Imagina se eu não escrevesse. Quem poderia escrever com todos os detalhes isso aí? Né? Por mais, não tem como. Eu estava lá, eu vi. Então, era importante ficar registrado isso aqui. E eu procurei colocar elementos de coisas que nós fizemos e que funcionaram, coisas que nós fizemos e não funcionaram, para que eles aprendam e tentem evitar os nossos erros, né? Tentar melhorar. Nossa, mas você foi bem objetivo, muito didático, né, também. E o Menino do Espaço? A história do primeiro astronauta brasileiro. Esse livro, na verdade, eu não escrevi, esse aqui eu fiz os desenhos dele. Né? Esse aqui é um livro ilustrado para crianças, né? E eu fiz os desenhos, a Cristiane, ela escreveu. Você é desenhista também? Eu gosto de desenhar também. Vocês estão vendo? Você não é um missionário?
Esse é um livro para crianças. Vamos mostrar para aquela câmera. E aí eu fiz o par dele, que é esse aqui, que é para os pais e professores. Então ele tem o conteúdo desse para as crianças e tem toda uma parte preparada para os professores, com explicações de como utilizar a história, página por página, com, vamos dizer assim, temáticas de desenvolvimento pessoal e de ciência, tecnologia, etc. Como que dá para usar isso? Nós podemos dizer que na outra encarnação Aqui, você já foi pedagogo, não é? Porque, além de tudo, você pensou nisso. Aliás, né? o pessoal fala que eu sou meio obcecado por educação, né? O que é verdade, e isso está... Porque eu acredito que a educação pode mudar praticamente qualquer coisa no país. Ou no planeta, se você pensar. O progresso, né? Sem a educação nós não teremos progresso, com certeza. Eu uso a minha vida como uma história, uma demonstração do poder que tem a educação, a transformação de vidas individuais, mas também a educação eu vejo como uma ferramenta que pode mudar o país, a maneira como a gente encara o país como sociedade, o mundo de forma geral. Lembra que eu sou embaixador da ONU também. Então, eu trabalho em lugares que você vê, fala assim, é impossível alguém viver aqui. Como é que a gente consegue modificar? Eu trabalho na ONU para desenvolvimento industrial. Então, a gente começa instalando elementos de energia e educação. São as duas coisas principais para começar o desenvolvimento de uma comunidade. E depois, a partir dali, a gente constrói as outras coisas. Essa é a base. Essa é a base. Então, eu estou vendo que você tem um projeto em Roraima. Roraima, isso. Aqui no Brasil, você soube que houve uma novela que se falou muito, né, de Roraima. E eu fiquei muito interessada. Ecoestado chama a... O Ecoestado. O Ecoestado ele nasceu do seguinte, nós tivemos uma conferência em Viena, na ONU, em que foram apresentados vários projetos de várias ecocidades do planeta, que têm projetos com a ONU. E existem centenas desses projetos de sucesso no mundo. E logo depois daquela conferência, eu, como embaixador, somos poucos embaixadores da ONU, para isso que a gente pode propor projetos e etc. Certo. Eu propus na ONU a criação de um projeto que integrasse as experiências de sucesso das ecocidades em um local só. Seria uma ecocidade integrada, né? Usando, por exemplo, a parte de transporte, energia, tratamento de água, resíduos sólidos, tudo aplicado numa cidade, que seria uma cidade existente, não uma cidade nova, uma cidade existente com problemas que a gente ajudaria a resolver esses problemas e aplicar todo esse conhecimento. Certo. Com essa ideia em mente, a gente começou a pensar aonde seria essa cidade. Então, várias possibilidades no mundo, mas eu não posso, embora eu, falando como embaixador da ONU, eu tenho que falar em termos de planeta, mas sendo brasileiro, você sempre puxa um pouquinho, não tem como. Bandeira do Brasil aqui, coisa e tal. Aí eu propus algum local da Amazônia. Né? E depois de analisar, nós vimos que o estado de Roraima, por causa da proximidade com a Venezuela, Guiana, em saída de produtos, a conexão com o Amazonas ali para escoamento de produtos também seria um ótimo lugar para implementar. Certo. E pelo fato de ter vários ecossistemas ali diferentes, tipo montanhas, vamos dizer assim, no norte, savana ali no meio, florestas no sul do estado, então seria um lugar ideal. E além da questão de várias etnias, essa questão de vários povos também juntos, seria um desafio grande. Certo. A gente procura, a cidade que seria uma cidade ao sul de Roraima, mas depois a análise da ONU falou assim, Roraima é um estado pequeno, cerca de 500 mil habitantes, então vamos aplicar no estado inteiro como fosse uma grande cidade em área com pouca população. E aí começou o projeto Ecoestado. Nós fomos lá, conversamos com os prefeitos, com o governador, estava tudo certo. O projeto está parado faz 2 anos na Câmara de Deputados do Estado, esperando aprovação. E, na verdade, ele saiu da pauta da ONU, porque tem um orçamento, era 90 milhões de euros por ano para ser colocados lá de graça para a população, mas que ele não pode ficar esse dinheiro parado, né? Ele vai destinado a outros projetos. Certo. Então, ele saiu da pauta. Agora, se eles aprovarem, quando aprovarem, a gente vai ter que lutar de novo na ONU para conseguir ativar o projeto, que vai ser outra conversa. Olha lá, serve de reivindicação, né? Para todos os nossos projetos que estão engavetados aí. Olha, e como tem, viu? Que dó, né? Às vezes, mais do que seria o ideal,
a gente tem a política trabalhando no sentido oposto do que deveria ser feito, né, em termos de se pensar na população primeiro e desenvolver projetos para aquilo, e não só para problemas emergenciais, mas principalmente para pensar no futuro, em planejamento, né, mas a gente não vê tanto desse tipo de esforço, infelizmente. Cuidar desse planeta Também. tão lindo, azul de longe, meu Deus. Vamos batalhar para que isso aconteça, né? Agora, você bem disse que você acha que a educação é prioridade em todos os sentidos, né? Aí você tem também, através da sua fundação, você tem a Fundação Astronauta Marcos Pontes. E o que você desenvolve nessa fundação? Essa fundação é tipo assim, é um sonho, né, que eu tive em 1987, quando eu voava lá no Rio Grande do Sul, estava liderando uma esquadrilha, né, com 4 aviões, esperando para pousar lá. Eu fiquei circulando uma área, tinha uma fazenda embaixo, uma casa bonita, e eu pensei assim, pô, aquilo ali podia ser uma fundação. Justamente naquela semana, no frio de Santa Maria, eu tinha visto algumas crianças na rua lá, aquele negócio ficou meio marcante assim para mim, sabe? Falei, a gente podia ter a formação dessas crianças para que elas se tornassem cidadãos profissionais aqui, né? E aquilo, eu vou criar uma fundação. Só que eu não tinha recursos, não tinha como criar aquilo. E aí o tempo passou. Quando eu fiz a minha inscrição para o concurso de astronautas, eu pensei, quem sabe eu não consigo criar essa fundação? Isso, olha, depois de quanto tempo? 98. Aí, ainda não deu certo. Em 2010, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tenho certeza que vocês aqui conseguem colocar um entendimento muito maior disso. Eu fui a Bauru para fazer uma campanha sobre ácido fólico no Centrinho, que era dirigido então pelo tio Gastão, que é um cara sensacional. Ele aposentou já, mas um cara sensacional, que dirigiu mais de 40 anos aquele centro para tratamento de lábio leporino, né, problemas de lábio leporino e surdez. E eu fui fazer essa propaganda para eles lá, né, institucional. E durante aquela conversa com ele no escritório, e ele tinha muito São Francisco, vamos dizer assim, espalhados, imagens de São Francisco pelo centro todo, e eu gosto de São Francisco também. Nós também gostamos muito. Eu olhei aquilo, né, e ele virou para mim, eu não tinha falado nada para ele, virou para mim e falou assim, e a fundação, por que você não fez ainda? Olha. Ele olhou bem para mim e falou assim, eu falei, olha, eu lembro que eu olhei para a Cristiane, que estava junto comigo, para ver se ela tinha falado com ele, que ela era a única pessoa que sabia. Aí ela fez assim para mim, eu olhei para ele, eu falei, não, eu não fiz ainda porque eu não tenho recurso, eu não tenho como fazer. Aí ele parou e falou, você tem. Eu falei, não tem, você tem. Eu falei, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Ele, olha, faz o seguinte, pega esse cartão e vai falar com o meu advogado em São Paulo, que ele vai abrir para você a fundação. Nossa. Aí eu peguei o cartão do advogado, diz o nome do advogado. Francisco de Assis. Aí eu olhei e falei, pô, acho que alguma coisa está me dizendo para fazer agora. Aí eu vim para São Paulo, falei com o doutor Francisco. Eu falei para ele, eu já falei assim, olha, a minha ideia da fundação é promover educação através de ciência e tecnologia, a carreira de professores e assim por diante, mas eu não tenho recursos, então vai ser difícil de fazer isso. Ele falou, você tem. Eu falei, pô, não tem. Ele falou, vem comigo falar com o procurador de fundações. Fomos lá no Ministério Público. A fundação era ligada ao Ministério Público, né, logicamente. Aí o procurador olhou para mim, eu expliquei de novo, falei, olha, eu não tenho. Ele falou, não, você tem. Tem como? Você tem o seu nome aqui. Então, foi assim que eu criei a fundação, com esse objetivo, e isso foi em 2010, para incentivar a carreira de professores, para aumentar a educação para ensino fundamental e médio através de ciência e tecnologia. Então, nós desenvolvemos ali dentro programas como corais. Nós temos vários corais, que a parte cultural e arte é muito importante. Eu vi uma chamada de vocês para esses corais, achei tão maravilhoso. Esse ano, inclusive, a gente vai gravar um CD, né, do coral, do coral infantil. Esse coral aqui na Federação. Se vocês eu gostaria, vir cantar, seria muito bom. Maravilha. É uma criançada muito bacana, as famílias. Além do você está fazendo esse trabalho? O coral ele ensaia na sede da fundação, que fica ali perto do estádio do Morumbi, né, ali naquela área. Na Vila Sônia, que chama ali. Sim, sim. Aí a gente tem lá um estúdiozinho, São Paulo. Tem um estúdiozinho onde eles ensaiam e, ao mesmo tempo, formou-se uma comunidade tão bacana entre os pais e amigos ali, que tem muitas outras atividades além do coral com os pais. Então, é bacana de ver isso. Aí, além dos corais, a gente tem, por exemplo, competições de robótica, competições de foguetes, competições culturais, campeonatos culturais, por cidades aí no Brasil,
E cada competição dessa reúne mais de... A última, em Votuporanga, por exemplo, a gente reuniu 3.600 crianças em um dia, fora pais e etc. E é muito bacana você ver as crianças, a gente traz esses elementos para que as crianças se interessem por ciência e tecnologia. Quando elas estão brincando com um foguete de água, por exemplo, fazendo lançamento, tentando acertar um alvo lá na frente com aquilo, os professores aproveitam aquilo, que a gente dá o treinamento, a formação dos professores antes, eles usam aqueles elementos para ensinar física, mesmo da maneira básica para crianças pequenas, mas física, matemática, elementos como pressão, temperatura e etc. Então, dá para se utilizar tudo aquilo, e trabalho em equipe, que eles trabalham em equipe, tudo isso é utilizado. Robótica, a mesma coisa, a gente faz robótica com material reciclado, que também é muito interessante, a gente coloca a parte de desenvolvimento sustentável também no meio. E assim vai, então tem uma série de projetos ligados a isso. Muito bom mesmo. Um dos projetos que a gente está agora também, anualmente, a gente tem um show aéreo que a gente faz em Bauru, no Aeroclube de Bauru. O ano passado, ele foi feito no dia 29 de março, uma parceria com a Prefeitura de Bauru e a Prefeitura de Agudos. Esse ano a gente vai envolver outras prefeituras também. Mas qual que é a ideia? A criançada de família, eu, por exemplo, era um deles, criançada, famílias gostam de show aéreo, gostam de ir no aeroclube para ver aviões, assim. Pode ver os domingos aéreos aqui, que tem um monte de gente. As crianças gostam, os pais também. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa parte aérea para chamar a atenção das famílias e das crianças, elas vão para lá e eu vou colocar a parte de ciência e tecnologia junto. Então, é um show aéreo onde você vai achar como atrações, além das barraquinhas de show aéreo, aí você vai achar nas atrações lá planetários, observação do Sol, você vai ver exposições de ciência, robótica, oficinas de foguete, oficinas de robótica, uma série de coisas para as crianças se interessarem por ciência e tecnologia. Esse ano, a gente transferiu isso para o dia 14 de junho, então vai ser dia 14 de junho no Aeroclube de Bauru, é um domingo. Em Bauru. É aberto, é de graça, é convidados. gratuito, a pessoa pode ir lá participar. O ano passado teve 25 mil pessoas, esse ano a gente está esperando 30 mil pessoas. Olha, nós fomos também, né, gente? Né, produção? Estaremos lá, se E Deus aí, quiser. esse ano a gente está colocando ainda outros elementos também para ficar ainda mais interessante, porque como é em junho, a gente vai colocar uma temática de festa junina, que a gente chamou de arraiá aéreo. Então, as barracas são todas tematizadas com festa junina. Cada barraca vai ter uma instituição participando também ali, junto com a gente, instituições filantrópicas. Além dos aviões, participa Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia, todas as polícias, vou imaginar, desde bombeiro até o Águia. Tem as instituições como o Rotary, o Lions, todas as instituições participam também. E é muito bacana ver essa integração da comunidade em torno de um tema que eu acho que tem que ser mais... De novo, mais forte que a parte da educação, principalmente para o ensino fundamental e médio. Mas é verdade mesmo. Olha, Marcos, muito obrigada. Eu achei que ia ser assim muito grande o espaço, mas acho que você tem que prometer voltar de novo aqui para a gente conversar mais. Porque para a gente foi muito bom, muito gratificante. Muito Tenho obrigado. certeza que os nossos telespectadores estão felizes. E aqueles que estavam meio tristinhos, assim, num cantinho, tenho certeza que vão pensar muito bem nesses exemplos de vida para dar um sentido para a sua vida. Então, Marcos, antes de encerrarmos essa entrevista, nós temos uma surpresa para você, uma homenagem que nós queremos fazer da Federação, do nosso programa. Nós temos, vou pedir aqui à nossa produção, que te entregue uma placa, né, para você lembrar desse dia, desse momento que esteve aqui conosco, que para nós foi muito gratificante. Olha, muito obrigado. Aqui, a Federação Espírita do Estado de São Paulo homenageia o primeiro astronauta brasileiro, Marcos Pontes, por seu grandioso exemplo de vida. Em entrevista no programa de TV, Um Sentido para a Sua Vida, apresentado por Silvia Cristina. Hoje, aqui, olha, muito obrigado. Imagine. Muito obrigado. Nós estamos mesmo, muito felizes mesmo, aqui, muito honrados com a sua presença. Aí. Olha, obrigada mais uma vez, esteja conosco mais vezes. Deus e um quiser. Grande abraço para toda a sua família que mora em Houston. Em Houston, mulheres, filhos, né? Tá bom? Obrigado. Muito obrigada mais uma vez. Eu viu? que agradeço. Obrigado. Nós voltamos já com vocês.
O programa de TV da FESP Um Sentido para a Sua Vida agora tem o WhatsApp. Tire as suas dúvidas e faça comentários sobre a doutrina espírita através do telefone 11 9 9271 4646. Caros amigos, depois dessa emocionante entrevista, nós também estamos emocionados diante dessa tela mediúnica. Querida, você poderia nos dizer a respeito das suas emoções, como aconteceu esse trabalho? Esse quadro foi feito pela equipe de Renoir e Monet hoje, em especial, e grande emoção, vibração maravilhosa que envolve esse quadro. E ele representa as várias moradas, não só as moradas espirituais, que aqui é uma morada espiritual, mas as moradas do nosso interior, as nossas conquistas, que a gente vai fazendo no decorrer do tempo, no decorrer da nossa evolução. Então, ela representa o nosso interior. Muito bom, muito bom. E a sensação foi boa, agradável? Foi agradável, muito agradável. Nosso companheiro Marcos Pontes se referiu também ao ambiente aqui como de grande alegria, muito bom, de boa vibração. E ele não é espírita, então, mas sentiu essa diferença. A gente vai se ligando, quando a gente recebe o convite para vir aqui, a gente já vai se ligando pela oração, né? Sim. Já vai sentindo uma vibração. Mas no dia do trabalho, no dia do programa, a vibração é muito mais intensa. Então, a vibração que junta daqui, do ambiente, com a nossa vibração da equipe espiritual, se torna uma coisa, uma luz, uma alegria indescritível. Vocês viram como nós somos felizes aqui? Muito obrigada, Tânia. Obrigada Esteja a vocês. sempre conosco, que é sempre agradeço. Realmente uma emoção e uma alegria com você aqui. E nesse instante nós vamos para a mensagem do dia. A mensagem psicografada de hoje é de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva, indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante, em situações efêmeras, tem a marcha insada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao espírito eterno no terreno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fatos. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e entender ao Cristo diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos e nela tornaremos a renascer. Muito obrigada pela sua audiência. Estaremos aqui na próxima sexta-feira, às 12 horas.
Na TV aberta, não esqueçam.